Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada à CVC, ao Ibovespa, à Apvida e também à Arezzo, tratar aqui de um fato relevante do Banrisul com anúncio de dividendos e trazer aqui também um comunicado ao mercado da B3, que é uma excelente notícia. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E na presente data, dia 10 de março, o dólar fechou com uma alta de 1,32%. É uma alta relevante até porque o dólar vinha em queda e uma alta dessa aqui gera um certo temor aqui no mercado. Isso está acontecendo porque está havendo uma grande volatilidade na Bolsa de Valores brasileira. O Ibovespa acabou caindo 1,38% aqui na região dos 103 mil pontos. Essa queda foi motivada pelo cenário lá fora, aversão ao risco dos investidores com temores pelo Fed e também bancos nos Estados Unidos, está havendo uma evasão de alguns bancos. Então aqui é basicamente um cenário de desespero e os bons e velhos investidores não se desesperam e acabam comprando nesses momentos, comprando ao som dos canhões, como diria Warren Buffett. E aí, o dia obviamente foi marcado por grande volatilidade. CVC, após acertar um acordo para reestruturação de dívida em 900 milhões de reais, caiu 17%. Arezzo, que é considerada uma empresa boa pela maioria dos investidores, desabou quase 12% por conta de uma pressão forte no resultado financeiro, nas despesas financeiras do quarto trimestre de 2022. O lucro nem teve uma queda tão forte assim, foi de 7,1%. Ainda assim, analistas e o mercado esperam bons resultados para Arezzo para os próximos trimestres, mas esse resultado aqui acabou balançando o mercado, pode ser intuito manipulativo. De qualquer sorte, eu fico de fora de Arezzo, não gosto do setor, por isso nem olho a empresa. Sobre a Apvida, me dá uma agonia falar Apvida, por isso que no outro vídeo eu falei Apvida, tudo bem, falo Apvida. Ela saltou 30%. Quase 30% no pregão. Muita gente fez trade aqui, o que eu não recomendo, porque hoje você ganha 20, 30%, amanhã você perde 50%, mas enfim, cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. De qualquer forma, esse aqui é o pior momento para investir nessas empresas. Quando está havendo muita especulação se a empresa vai sobreviver, se ela vai promover uma reestruturação financeira. Caso você queira um vídeo mais detalhado de Apvida, deixe aqui nos comentários, como eu já pedi no outro vídeo. E sobre o Banrisul, ele publicou aqui um fato relevante a respeito do seu payout para 2023 e o calendário de pagamentos dos proventos, e ainda publicou aqui um fato relevante de juros sobre capital próprio do primeiro trimestre de 2023. Inicialmente eu gostaria de lembrar para vocês que o Banrisul é um banco de ROI mais baixo. Ele prevê um ROI para 2023, conforme seu guidance, entre 11% a 15%. Portanto, é um banco com baixa rentabilidade. É preciso que você entenda isso. É por isso que ele é tão barato, por isso que ele negocia um PVP de 0,43 somado ao fato de ser estatal e somado ainda ao fato de ser estatal de um estado da federação, não é a União, o que dá mais risco ainda, já que a União é muito mais solvente que um mero estado da federação. O banco, no quarto trimestre de 2022, teve queda nos seus lucros, fechou o trimestre ali com um lucro de 250 milhões de reais, foi uma queda em relação aos últimos 12 meses, cresceu muito a sua carteira de crédito, o que é positivo. Ainda assim, o seu ROI em 2022 foi muito baixo, 8%, 2021 foi 11%, então o banco está esperando aqui o ROI do ano de 2021, o que é uma leve melhora. Veja que o banco tem lucros aqui voláteis a cada trimestre, isso aqui também é relativamente ruim. E aqui, no ano de 2021, lucrou quase 1 bilhão. No ano de 2022, 780 milhões. Então é um banco muito menor do que os demais bancões aí. Até o Daicoval consegue lucrar mais do que o Banrisul. Ainda assim, eu tenho uma pequena participação na carteira porque, como eu disse, ele é barato, o que é justificado pelo baixo ROI aí, por ser estatal, e porque ele entrega bastante dividendos. Esse dividend yield aqui de 8 a 9%, no caso do Banrisul, é sustentável. Veja aqui que ele publicou, inclusive, o payout para o ano de 2023, mantendo em 50%, então você pode continuar esperando um bom dividendo, sendo que meu preço teto em BRSR6 é de R$11, mas por hora sequer estou comprando, apesar de ter uma pequena posição de 500 ações, em que o preço atual de mercado está um pouco abaixo do meu preço médio, sendo que eu ainda posso aumentar posição em mais R$9.000 aqui no caso de Banrisul. Por enquanto estou olhando para outras participações empresariais. De qualquer forma, positivo esse payout, o que não poderia ser diferente, até mesmo o Banco do Brasil manteve o payout de 2022, imagina só se o Banrisul, que está tentando, entre aspas, ser um mini Banco do Brasil, não mantivesse seu payout de 2022. E aqui está o cronograma de anúncios e pagamentos do Banrisul. Não é um fundo imobiliário igual o Banco do Brasil, que tem 8 pagamentos, mas ainda assim
tem uma recorrência de proventos aqui que é importante para uma carteira previdenciária, paga uma vez a cada trimestre. O primeiro anúncio dia 10 de março, que é a presente data, depois outro anúncio 9 de junho, outro anúncio 8 de setembro e o último 8 de dezembro, sendo que os pagamentos são realizados no mesmo mês do anúncio. Importante também, porque muitas empresas, como por exemplo Vivo e Sanepar, anunciam num ano e aí muitas vezes pagam no ano posterior. Isso acaba sendo ruim para a previsibilidade de caixa de uma carteira previdenciária. E os dividendos anunciados se tratam de um juros sobre capital próprio. Só uma ressalva aqui, muitas vezes nós falamos dividendos, até mesmo eu acabo falando dividendos de uma forma grosseira, porque no final das contas, o JCP se tratam de dividendos à la brasileira, é uma jabuticaba brasileira que, na minha visão, é muito boa por ter um benefício fiscal nas empresas. Mas, tecnicamente, dividendo é diferente de juros sobre capital próprio por esse benefício fiscal que gera uma tributação no investidor de 15%, que seria a contrapartida pelo benefício fiscal. E a gente fala dividendos dessa forma genérica, assim como nós falamos balanços das empresas, quando, na verdade, o balanço patrimonial é só uma das demonstrações contábeis obrigatórias. Temos ainda demonstração de fluxo de caixa e também a demonstração de resultado de exercício. E ainda temos outras, como, por exemplo, notas explicativas, demonstração de resultado abrangente e por aí vai. De qualquer forma, é só para você entender aqui esse linguajar do dia a dia do mercado financeiro, do mundo da contabilidade. E os dividendos anunciados, JCPs, são da ordem de 150 milhões de reais, o que equivale a aproximadamente um lucro trimestral do banco, sendo no valor bruto unitário de 36 centavos por ação ON, PN, tanto a A quanto a B. E aí você precisa pegar o valor líquido, que já está aqui informado, que é de 31 centavos. Como que o banco chegou nesse valor? Ele simplesmente pegou os 36 centavos e aplicou a taxa de 85%, porque 15% é imposto de renda. Então chega aí a 31 centavos aqui, tá? Porque tem essas frações aqui. Em relação às datas, já estão aqui no cronograma. Você precisa ser dono das ações até o dia 15 de março. No dia 16 você não tem mais direito a receber esses proventos. Ocorre o ajuste no preço da ação e o pagamento 30 de março. Eu que tenho ali 500 ações, vou receber aproximadamente R$ 154 de JCP nesse pagamento com Banrisul. Se o banco pagar a cada trimestre aproximadamente R$ 155, no meu caso, significa que eu vou receber uns 620. E se eu dividir pela minha posição acionária de aproximadamente R$ 5.000 de custo médio de aquisição, significa que podemos ter um dividend yield de 12,4% nos preços atuais. Por isso, posso eventualmente até pensar em aumentar um pouquinho a posição em Banrisul, mas muito pouco, porque o banco tem baixa rentabilidade. Não dá para ficar fixado apenas em dividendos, você precisa vislumbrar também a possibilidade de crescimento do banco, algo que eu não vejo com bons olhos em relação ao Banrisul. E vale ressaltar que não é porque o banco está barato que ele vai subir. Vemos um exemplo que é o BMG. É barato, mas também não sobe. Banrisul é a mesma situação. Então não fique tão apegado ao fato de o banco estar extremamente barato ou a ação estar extremamente barata. Olhe para indicadores qualitativos também. E por fim, em relação a B3, um comunicado ao mercado, em que a empresa se refere a um comunicado ao mercado do dia 29 de outubro de 2021, que é esse comunicado aqui, em que a companhia disse o seguinte, que recebeu naquela data auto de infração da Receita Federal, questionando o cômputo das variações cambiais positivas do investimento no CME Group Inc., como cuja aquisição no cálculo do ganho de capital apurado para fins de tributação pelo imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, que são os dois tributos que incidem sobre os lucros das pessoas jurídicas aqui no país, em virtude da alienação, ou seja, a venda realizada pela B3 no exercício de 2016, conforme fato relevante lá daquele ano. O que a Receita então estava acusando a B3? Dizendo que nessa venda da participação no CME Group, a companhia computou erroneamente as variações cambiais, os efeitos das variações cambiais, e gerou um imposto a menor. E a Receita Federal está falando, pague-me a diferença, sendo que o auto de infração estava em mais de R$ 1 bilhão, sendo 860 milhões de reais de imposto de renda, mais 311 milhões de reais de contribuição social sobre o lucro líquido, que é um grande absurdo, é um verdadeiro bis in idem aqui, justificado pela Constituição Federal, mas enfim. E ainda tem gente que quer tributar dividendos. A B3 informou naquela oportunidade que iria discutir o auto de infração, informou que também havia outro auto aqui a ser discutido, ou seja, volumes de impostos aqui de mais de R$ 1 bilhão, o que acabou preocupando o mercado naquela oportunidade. Veja que 1 bilhão, 1 bilhão e meio, que seria o débito com a Receita Federal, não é algo insignificante. A companhia lucra ali 4 bilhões de reais. Atualmente ela está lucrando 4. Conseguiu crescer muito bem desde aqui de 2019, em que saltou de quase 3 bi
para já 4. Então, 4 bilhões aqui, mais ou menos seria o lucro médio dela. Dessa forma, esse débito com a receita poderia chegar aqui a 40% de um lucro de um ano inteiro da B3. E com os encargos de mora, que muitas vezes acabam se acumulando nesses autos de infração, poderia chegar a metade de um lucro anual inteiro, fazendo com que a empresa eventualmente tivesse que fazer provisões, inclusive deixar de pagar dividendos, fazendo com que suas cotações caíssem ainda mais, o que até seria positivo para quem gosta de comprar barato a empresa. Mas aí a companhia veio com um comunicado ao mercado, sendo que as ações caíram hoje, então você poderia supor que esse comunicado é ruim, mas não é. O comunicado que faz referência a esse auto de infração, a B3 informa que foi cientificada na data de hoje, 10 de março, da decisão da Delegacia Regional de Julgamento que julgou o mérito favoravelmente à B3. Ou seja, B3, você está certa. E o efeito prático da decisão foi o seguinte: cancelamento do valor atualizado de 1,3 bilhão, quase 1,5 bilhão, que é o que a gente estimou ali, remanescendo apenas 4,8 milhões de reais de autuação mantidos, que acaba não sendo nada para a B3, né? Só o que ela tem ali de resultado das aplicações financeiras já mata isso aqui. A companhia obviamente diz que essa decisão não é definitiva porque ainda se submete ao recurso de ofício ao CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então o CARF ainda pode mudar essa decisão contra a B3 por meio de um recurso de ofício, ou seja, o processo vai diretamente para julgamento aqui do CARF, mas já que há uma decisão de primeira instância favorável, acho difícil ser alterada, até porque ninguém vai fazer um recurso voluntário contra essa decisão. Então agora é praticamente questão de tempo para a companhia poder se livrar desse abacaxi aqui. Sendo que é uma empresa que eu não tenho na carteira, prefiro ser cauteloso com B3, até porque eu não acho ela uma empresa muito barata, nem com altíssimo potencial de crescimento. Veja que ela negocia um PL de 16 vezes lucro, só que seus lucros crescem a uma taxa de 15, assim como as suas receitas. Pelo indicador do Peter Lynch, ela não está muito barata, eu preferiria comprar ela abaixo dos 10. Ainda assim, sou bem cauteloso, como eu falei para vocês, porque sempre existe aquele risco, que para muita gente é bullshit, mas enfim, para mim esse risco existe, de que ela venha sofrer alguma concorrência, causando um aperto nas suas margens. Pode ser remoto, pode. De qualquer forma, havendo esse risco, eu prefiro pagar bem barato em B3, algo que eu ainda não consegui. Mas essa decisão provavelmente vai causar algum impacto positivo nas cotações, afinal se refere a praticamente um lucro trimestral aí de B3 foi absolvido perante a Receita Federal. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você recebe diversas aulas exclusivas sobre indicadores da análise fundamentalista, sobre como investir em estoques, small caps promissoras, as nossas mais diversas carteiras. Você também tem aulas aqui sobre como fazer o cálculo financeiro, se vale ou não a pena um projeto. Eu abri uma série ali agora, analisando franquias. Será que vale a pena investir em franquia de café? Você pode conferir lá na área de membros. Ainda você tem acesso a lives exclusivas, onde você pode tirar suas dúvidas comigo e ficar de olho nas ações que estão no meu radar. Associado Mirai, você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você acredita que essa decisão favorável à B3 será mantida ou revertida? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui.